Lição 8 Começando um jogo de xadrez. Princípios de abertura. Parte 1. Os fundamentos do desenvolvimento e jogo da rainha na abertura. Conceitos. Desenvolvendo suas peças. Regras de movimento da peça. Não mova a mesma peça duas vezes. Como usar e não usar sua dama na abertura. As regras mais importantes para a abertura. 1. Revelar 2, revelar 3 e revelar. As peças ficam enfadonhas em seus quadrados originais. Desenvolvimento significa literalmente melhorar expandindo. Desenvolver suas peças no xadrez é ativá-las, expandindo sua posição ao mover cada peça de seu quadrado original para dentro do jogo. Indiscutivelmente, a coisa mais importante que um jogador de xadrez precisa saber é que ele não pode vencer sem usar a força de todo o exército. Embora falemos mais sobre todas as maneiras de desenvolver, onde colocar suas peças e quais desenvolver primeiro na parte 2, tudo o que você precisa saber por enquanto é que colocar suas peças no jogo é uma maneira super inteligente mover. O primeiro passo para vencer todas as partidas de xadrez é o desenvolvimento. Conclua seu desenvolvimento. Um exemplo de super desenvolvimento. Como vimos no diagrama 1, suas peças ficarão entediadas em casa e rapidamente se tornarão muito preguiçosas. Nenhum rei gosta de uma força de trabalho preguiçosa. Como sabemos que a melhor peça de xadrez é uma peça de xadrez ativa e lutadora, devemos agora perceber que tirar nossas peças primeiro e o mais rápido possível é muito inteligente. Uma liderança no desenvolvimento significa que você tem mais peças participando do jogo do que seu oponente. Se um jogador está atrasado no desenvolvimento, isso significa que ele tem mais peças em casa e menos peças desenvolvidas no jogo. Aqui o nosso exemplo mostra as peças brancas com uma enorme vantagem em desenvolvimento sobre as peças pretas. Símbolo de Copperig, Xkid com página 1 de 9. Lição 8. Regra N4. Não mova uma peça duas vezes na abertura, ou pelo menos seus primeiros 7 movimentos. Todas as peças menores estão no jogo. Nossa quarta regra, logo após o conceito básico de desenvolvimento de suas peças, é uma dica que anda de mãos dadas com bons princípios de desenvolvimento. Antes de mover uma peça uma segunda vez na abertura. Não uma, nem duas, nem três, mas todas as suas peças menores, cavalos e bispos, devem ser desenvolvidas e trabalhar juntas na batalha. Em nosso diagrama de exemplo para a regra 4, vemos um bom desenvolvimento tanto para o branco quanto para o preto. Embora não tenhamos feito a transição oficialmente para um meio-jogo até que as torres estejam conectadas, consulte a parte 2. Com uma boa estratégia de desenvolvimento, todas as peças menores devem estar jogando no lance 7. Mover uma peça duas vezes. A exceção à regra. Quando o material gratuito é oferecido, podemos deixar nossos princípios de lado. 4nxh4 ganha imediatamente. Embora devamos sempre ter cuidado ao encontrar exceções a princípios muito sólidos e muito importantes, como acontece com todas as regras, haverá oportunidades de quebrá-las com bons motivos. Aqui fornecemos um exemplo simples projetado para mostrar exatamente em que tipo de posição você pode precisar fazer isso. Embora seja um pouco óbvio, e talvez muito fácil, o ponto é feito. Você deve considerar mover uma peça duas vezes sempre que uma grande quantidade de material puder ser ganha. As brancas jogam 4cxh4, vencendo a dama e provavelmente a partida. A mesma ideia pode ser aplicada se outra peça estiver indefesa e livre para a captura. Em termos de xadrez, esses tipos de peças facilmente ganhas são conhecidas como penduradas ou soltas. Regra N5. Mantenha sua rainha segura. Não deixe a mamãe brincar com as crianças. Por mais poderosa que seja, Big Mama não deveria brincar com as crianças. A lição 7 pode ter deixado a falsa impressão de que trazer sua dama mais cedo para uma chance de um mate rápido é um plano à prova de balas. Embora seja necessário que todo enxadrista conheça o cheque-mate básico, não é necessário que todo jogador pratique trazer sua dama cedo. Normalmente, um desenvolvimento inicial da rainha leva ao desastre. Como a rainha vale muito mais do que as peças menores, confundir-se com os pequeninos cedo é muito arriscado para a primeira dama. A maioria dos treinadores de xadrez se opõe fortemente a essa ideia. Um exemplo é
1 e 4 D5, tentando trazer a dama agressivamente. 2 ES de 5 DXD 5 3 NC 3 DG 5 4 NF 3 DC 5 5 D4 DC 6 BB5, ganhando a dama. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 2 de 9. Lição 8 começando um jogo de xadrez. Princípios de abertura. Parte 2. Desenvolvimento avançado. Controlando o centro. Conectando as torres. E brincando com propósito. Conceitos. Desenvolvendo suas peças, em direção ao centro e com propósito. Fazer o roque e conectar as torres antes do lance 10. Desenvolver com um plano e propósito, criando e defendendo ameaças. Desenvolvimento avançado. Princípio 1. Desenvolver em direção ao centro e controlá-lo. E 4, D4 e 5 e D5 são as casas mais importantes para controlar no centro. Com os conceitos básicos de desenvolvimento compreendidos, é importante saber quando, onde e por que devemos desenvolver nossas peças. A zona do tabuleiro mais importante a controlar, seja por ocupação física das peças ou por ameaças, é o centro do tabuleiro. Iniciante deve memorizar. As peças ficam melhores no centro, colocando cada peça em casas aleatórias, uma de cada vez, e depois contando o número de casas que atacam. Não demora muito para perceber que um cavalo, um bispo e todas as outras peças controlam mais espaço, ou pelo menos mantêm mais espaço. Opções de movimento, quando no centro do tabuleiro. Um cavaleiro na borda é sombrio, boas peças jogadas no centro do tabuleiro. Aqui vemos o quão importante é o centro. Talvez a peça que mais obviamente nos ensina a importância do controle central seja o cavalo. Embora todas as peças sejam melhores quando atacando de e em direção ao centro, vemos uma enorme diferença entre o cavalo em E5 e o cavalo em A1. Nesta posição, o cavalo E5 controla 8 casas, em comparação com 2 casas de sua contraparte branca. Também se destaca aqui a quantidade de opções que o E5 Knight tem, com acesso às áreas do lado do rei, do lado da dama e do centro do tabuleiro. Em uma batalha de meio jogo, por exemplo, as opções de são muito importantes para encontrar um bom plano de ataque. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 3 de 9. Lição 8. Desenvolvimento avançado. Princípio 2. Tire seu rei do centro com segurança. O último lance das brancas. 12 CF3 X5 peão não teria sido possível sem o roque. Junto com o desenvolvimento de suas peças em direção ao centro, o roque deve estar no topo da sua lista. O roque é a maneira mais eficiente de proteger seu rei, colocar sua torre S, no jogo e coordenar seu exército, tudo em um único movimento. O roque também é uma das etapas finais para concluir seu desenvolvimento e o estágio de abertura. À medida que o centro se torna o principal campo de batalha, faz todo o sentido sair com o rei, enquanto entra com uma torre. Como vemos em nosso exemplo de posição da abertura de Oco Piano no jogo Kranik Krasenko e Zhanzei 2003, se a torre I1 e o rei G1 trocassem de lugar, o branco teria sérios problemas com um cavalo desprotegido e um I exposto. Arquivo. Desenvolvimento avançado. Princípio 3. Faça roque e conecte as torres com o movimento 10. As pretas acabaram de jogar 11 BB7. As torres conectam. Esse princípio avançado pode servir como um bom plano de segurança, caso você comece a seguir as regras de desenvolvimento, mas de alguma forma decida ficar preguiçoso ao longo do caminho. Seu plano de desenvolvimento não está completo até que você faça o roque e suas torres estejam conectadas. Se você ler nas entrelinhas, o que significa se suas torres estão conectadas? Isso significa que você, 1. Desenvolveu todas as suas peças menores, 2. Obteve o roque e, 3. Finalmente trouxe sua rainha para uma casa mais ativa, embora segura. Se você conectou suas torres, provavelmente completou o primeiro estágio do jogo, a abertura, e agora está se preparando para jogar o meio jogo. Bom trabalho! Grande castelo de jogadores de xadrez para cheque-mate. Castelo e cheque-mate. Rocar ou não rocar, não é uma questão. Para grandes jogadores de xadrez, como este jogo entre Edward Lasker e Sir George Thomas, Londres 1912, o roque está sempre em andamento. Aqui a posição é branca para jogar e cheque-mate em um movimento. Você pode ver isso? 18.000. É cheque-mate, assim como 18 RD2.
Com o último movimento do branco, cheque 17 RH2, forçando o rei preto para G1, o golpe final é desferido com estilo. Embora um jogador de xadrez nem sempre entregue o cheque mate ao fazer o roque, ele quase sempre está indo na direção certa. Símbolo de Copirig, Xkid com página 4 de 9. Lição 8. Princípios avançados, desenvolva com um propósito. O Ruy Lopez ou jogo espanhol. Cada movimento tem uma ameaça ou ideia específica. Embora existam muitos grandes jogos e variações de abertura que podem ensiná-lo a se desenvolver com um plano e propósito em cada movimento, um dos mais comuns, e talvez o mais importante, para jogadores de xadrez iniciantes é o Ruy Lopez ou o jogo espanhol. Uma escolha de abertura favorita de muitos grandes campeões mundiais, incluindo Bobby Fischer e Garry Kasparov, Ruy Lopez define desenvolver com um plano em cada movimento. 1 e 4 e 5. Ambos os movimentos atacam o centro, 2NF3. Atacando o peão e 5, 2CC6. Defendendo o peão e 5, 3BB5. Atacando o cavalo C6 que também defende o peão e 5, continua. Princípios avançados, desenvolva com um propósito. O Ruy Lopez ou o jogo espanhol. Como mostrado, atacar ou defender seu centro é a chave em cada movimento. 3 a 6. Atacando o bispo B5, 4/4. Defendendo o bispo e mantendo a pressão sobre o C6 cavalo, C4 BXC6 DXC6 5 QC5 QD4. 6 CF3 C4 recupera o peão com cheque, 4 CF6. Atacando o peão e 4 do branco, 5-0-0. Protegendo o rei e defendendo indiretamente o peão e 5 devido a 5 no C4 sendo enfrentado por 6-1. Atacando cada peça ao longo do arquivo eletrônico. E o jogo continua com mais jogadas de propósito específico. À medida que um enxadrista evolui, e usar todas as peças já não é um conceito novo, o mais importante a estabelecer é que cada jogada em desenvolvimento pode e deve criar uma ameaça ou defender-se contra uma ameaça do adversário. Símbolo de Copirig, Xkid com página 5 de 9. Lição 8. Começando um jogo de xadrez. Princípios de abertura. Guia do instrutor. Embora existam vários exercícios diferentes que podem ajudar um jogador de xadrez iniciante a aprender os princípios básicos da abertura, a melhor maneira de alguém entender e aplicar esses conceitos é a aplicação prática. Hora de brincar. Faça com que seus alunos joguem uns contra os outros e, quando um jogador perder uma peça, ou mesmo o jogo, devido à falta de desenvolvimento ou falha em usar todas as suas peças, aponte isso e lembre ao aluno S, que se seu desenvolvimento sido concluído, as torres estavam conectadas e todo o seu exército estava trabalhando junto, esse erro poderia ter sido evitado. Depois de aprender os checkmates da lição 7, parte 1, os jogadores de xadrez iniciantes vão querer desenvolver sua dama logo e com frequência. Portanto, é importante ensinar seus alunos a evitar truques rápidos de checkmate com movimentos de desenvolvimento natural. Isso irá combater a tentação de desenvolver a rainha cedo. Notas práticas e conselhos, lição 8. Para ajudar seus alunos a entender o conceito de que cada peça é mais ativa e, portanto, mais eficaz quando colocada no centro, coloque cada peça no centro do tabuleiro e alinhe o inimigo, peças da cor oposta, em quadrados que possam ser capturados por aquela peça. Em seguida, faça o mesmo com uma peça colocada na borda do tabuleiro. Os alunos perceberão rapidamente que uma peça localizada centralmente tem mais chances de capturar peças de xadrez inimigas. Exemplo: um cavalo no centro pode capturar até 8 peças inimigas, enquanto um cavalo na borda captura menos. Uma maneira divertida e direta para os alunos aprenderem os conceitos de desenvolvimento e uso de seu exército é os treinadores fazerem seus alunos praticarem jogos enquanto os monitoram. 1. O treinador pode então passar por cada jogo em andamento. 2. Se depois de 15 jogadas ainda sobrarem peças menores na fileira de trás, simplesmente tire essas peças do tabuleiro e diga ao aluno que eu, o técnico, preciso delas para minha coleção de peças indesejadas. 3. Se o aluno fizer objeções, simplesmente acrescente bem, não parecia que você iria usá-los de qualquer maneira. Símbolo de Copirig, Xkid com página 6 de 9. Lição 8.
Conecte as torres em cada posição. O branco quer completar o desenvolvimento conectando as torres no menor número de movimentos possível. Escreva o número de movimentos que seriam necessários para as torres brancas se verem. Como bônus, desenhe setas para mostrar os movimentos que o branco pode fazer para chegar lá. Desenvolva e conecte as torres. Quantos movimentos? 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 Símbolo de Copyright Xkid com página 7 de 9. Lição 8. Lição 8. Contando o desenvolvimento em cada posição, circule a cor do jogador que está mais à frente no desenvolvimento, deslocou mais peças de suas casas iniciais. Circule branco, preto ou igual. Quem desenvolveu mais peças? Branco, preto 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 igual. Símbolo de Copyright Xkid com página 8 de 9. Lição 8. Começando um jogo de xadrez. Princípios de abertura. Palavra-chave. Folha de trabalho. Página 1. Conecte as torres. Diagrama 1. 2 movimentos. 1 Q2 ou D2 e 2 0 0 ou 0 0 0 ou 1 0 0 e 2 Q2 ou D2. Diagrama 2. 2 movimentos. 1 D1 Q desenvolve e 2 0 0 ou 0 0 0 ou 1 0 0 e 2 D1 Q desenvolve. Diagrama 3. 3 movimentos. 1 ND2 ou A3, 2 D1 Q desenvolve e 3 0 0 ou 0 0 0 ou ordem inversa. Diagrama 4. 4 movimentos. Desenvolva B1N, C1B, D1Q 00 ou 000 ou ordem inversa. Folha de trabalho. Página 2. Desenvolvimento de contagem. Diagrama 1. Preto. Diagrama 2. Igual. Diagrama 3. Preto. Diagrama 4. Branco. Símbolo de Copyright Xkid com página 9 de 9.